Você olha para o céu e tudo parece em silêncio. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhuma evidência de algo lá fora. Por décadas, a ciência tratou isso como um fato. O universo é vasto, antigo e aparentemente vazio. Mas existe uma possibilidade real de que esse silêncio nunca tenha sido real de verdade. E isso muda tudo. Talvez a ausência de sinais não seja ausência de vida, mas uma falha na forma como interpretamos o universo. E se isso for verdade, então o maior erro da humanidade não foi não encontrar vida no universo lá fora. Foi não perceber quando ela esteve ali o tempo todo, escondida de um jeito diferente do esperado. Nos próximos anos, um novo telescópio pode testar essa hipótese pela primeira vez na história humana. Não procurando mensagens ou transmissões claras, mas buscando padrões que nunca fomos capazes de enxergar antes. Durante a maior parte da história humana, o universo parecia pequeno, organizado e fácil de entender. O céu parecia estável e previsível. Como se tudo estivesse no lugar certo e nada mudasse de verdade. Até que um homem chamado Edwin Hubble apontou um telescópio para um ponto aparentemente vazio. E percebeu algo impossível de ignorar. Aquela mancha não era uma nuvem, era uma galáxia inteira. Com bilhões de estrelas. E não era a única. O universo deixou de ser pequeno de uma vez. Ele passou a ser algo incompreensivelmente grande. Muito maior do que qualquer coisa já imaginada antes. Mas mesmo com essa descoberta, uma coisa nunca mudou. O universo continuava completamente em silêncio. Décadas depois, a tecnologia evoluiu e novos telescópios começaram a enxergar ainda mais longe no espaço. O Hubble revelou milhares de galáxias onde antes parecia não existir absolutamente nada. Um pedaço minúsculo do céu revelou mais de 10.000 galáxias cheias de estrelas e possíveis mundos. Cada uma com bilhões de estrelas. Cada uma com potencial para abrigar planetas e talvez vida. E mesmo assim, nada. Nenhum sinal claro. O silêncio continuava intacto, como sempre foi. Décadas depois, a tecnologia evoluiu e novos telescópios começaram a enxergar ainda mais longe no espaço. O Hubble revelou milhares de galáxias onde antes parecia não existir absolutamente nada. Mas uma nova geração de observação começou a mudar esse cenário de forma inesperada. O James Webb não olhou apenas mais longe, ele olhou de uma forma completamente diferente. Ele encontrou galáxias que não deveriam existir daquela forma no início do universo. Estruturas complexas demais, muito mais evoluídas do que os modelos previam. E isso abriu uma dúvida perigosa. Talvez o problema não esteja no universo, mas na interpretação. Hoje, a ciência admite algo desconfortável. A maior parte do universo ainda é desconhecida. Matéria escura e energia escura. Nós vemos os efeitos, mas não sabemos o que são. Isso significa que quase tudo que existe não pode ser observado diretamente com as ferramentas atuais. E isso levanta uma pergunta inevitável. Quantos sinais estão escondidos nessa parte invisível? É aqui que entra um novo tipo de abordagem completamente diferente de tudo que já foi feito. O Raman não foi criado para olhar fundo, mas para observar tudo ao mesmo tempo.
Centenas de milhões de galáxias serão analisadas de forma ampla, comparativa e simultânea. Ele não está procurando objetos específicos. Ele está procurando padrões. Pequenas irregularidades. Desvios que parecem naturais, mas que em escala revelam algo diferente. E isso muda completamente a forma de procurar respostas dentro do universo. Se o Raman encontrar exatamente o que esperamos, já será uma revolução científica enorme. Mas existe um cenário muito mais inquietante. Um cenário onde os dados simplesmente não fazem sentido. Padrões que não deveriam existir. Correlações que não podem ser explicadas facilmente. Estruturas improváveis. Comportamentos que desafiam tudo o que sabemos. E isso já começou a acontecer, com observações recentes feitas por telescópios avançados. O Raman não vai apenas observar o universo. Ele vai testar os próprios limites da ciência. Existe algo ainda mais inquietante acontecendo silenciosamente no universo neste momento. O universo está se expandindo constantemente em todas as direções possíveis. E com o tempo, as galáxias se afastam até desaparecerem completamente do nosso alcance. Isso significa que civilizações futuras podem olhar para o céu e ver apenas escuridão. Não porque estão sozinhas, mas porque não conseguem ver mais ninguém no universo. Para elas, o universo será silencioso por definição, sem qualquer evidência de algo além. E isso levanta uma pergunta inevitável. E se já estamos vivendo o início desse processo agora? E se partes do universo já estão fora do nosso alcance, invisíveis para sempre? E se os sinais que restam são fragmentados, distorcidos, incompletos demais para entender? Agora imagine um cenário diferente de tudo que esperamos encontrar no universo. Nada de transmissões. Nada de mensagens claras. Nenhum sinal direto de inteligência. Apenas padrões. Estruturas que se repetem de forma improvável em diferentes regiões. Distribuições que não seguem o esperado. Assinaturas que parecem naturais, mas não são. Não como prova direta, mas como evidência indireta de algo que ainda não entendemos. Inteligência, disfarçada de fenômeno físico dentro das leis do próprio universo. Se isso for verdade, então a maior pergunta da humanidade muda completamente. Não é mais estamos sozinhos. A pergunta passa a ser muito mais desconfortável. Quantas vezes já estivemos diante de evidências, sem saber reconhecer nenhuma delas? Quantos sinais foram ignorados? Quantas anomalias foram descartadas como erro? Quantos padrões passaram despercebidos, porque não se encaixavam no que esperávamos? O Raman não vai apenas observar o universo. Ele vai testar a forma como interpretamos tudo. E isso pode revelar algo muito maior do que uma simples descoberta científica. Pode revelar uma limitação fundamental da própria inteligência humana. Talvez o universo nunca tenha sido silencioso. Talvez ele sempre esteve cheio de sinais. Mas não no formato que esperamos. Não como mensagens. Não como transmissões diretas. Mas como padrões que exigem uma forma completamente diferente de percepção.
E se isso for verdade, então o maior limite da humanidade nunca foi tecnologia. Foi interpretação. E isso pode mudar tudo nos próximos anos. Porque pela primeira vez, podemos perceber algo que sempre esteve ali.